Bem-vindos a mais um vídeo pela Turquia. Nós somos a Sara e o Nuno e viajamos com a nossa carrinha transformada em mini campervan. No vídeo anterior, deixamos a costa sul após conhecermos o Kaan numa praia fantástica e rumamos para o interior do país onde visitamos uma cascata incrível. Neste vídeo, acompanhem-nos numa verdadeira aventura explorando grutas milenárias, subindo a um vulcão e ainda tendo uma das melhores experiências pela Turquia. Mas isto é a anarquia já, está tudo louco. Subscrevam o canal para não perderem nenhum episódio. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos, nós estamos na Turquia, nós estamos agora em direção ao interior, aliás já estamos no interior e viemos aqui a um monastério que é o Alahan Monastery. Este monastério também tem assim tipo umas grutas que foram transformadas em igrejas, portanto toda esta zona são várias igrejas. Estamos bastante surpresos por isto tudo ser gratuito. É um complexo aqui arqueológico bastante interessante. Foi construído no século V, tudo isto. E estamos agora aqui a chegar à principal igreja de todo este complexo de monastério, onde os monges viviam aqui há vários séculos atrás, e vamos visitar por dentro. Bem, a possibilidade de nós podermos vir até cá em cima é que torna isto ainda mais extraordinário, porque normalmente quando entramos em ruínas ou igrejas, pronto, sempre vemos de baixo para cima e não temos a possibilidade de vir até cá. Então aqui tem uns túmulos e para terminar aqui esta visita cultural temos aqui o sítio onde se fazia os batismos. O pessoal descia assim. É, e se calhar mergulhar, pronto. Estúpido. A água descia por aqui, em tubinho, e depois por aqui. Água diretamente da montanha. E agora vamos visitar mais coisas. Acabamos de chegar agora a um sítio que parece ser mesmo espetacular. Dá para ver esta parte aqui, parece que tem quase 5 andares, portanto eu diria que isto é praticamente como um primeiro edifício de apartamentos da antiguidade. E nós vamos agora lá subir, lá em cima, e ver como é que é. Portanto, esta parte aqui era bem mais completa, ali também. Toda esta parte, com o tempo, acabou por cair e não dá para saber como é que seria exatamente a parte da frente deste complexo. Aqui vê-se bem uma das partes que caiu e a diferença de um quarto que estava ali escavado, onde também está tudo preto por causa das velas, e aqui. Portanto, isto continuava mais, provavelmente até esta zona aqui. Ok, parece a entrada para os pisos de cima deve ser por aqui. Tem que ser de lanterna. Uau, isto é bem escuro. Merhaba. Imaginem, o pessoal vivia aqui, mas tem umas escadas. Que cena. Vamos subir para aí. Vamos subir para aqui. Ui. Não sei. Isto depois vai para ali. Por ali. É infinito isto, sabe? Se calhar eles metiam tipo um pé de um lado, Um pé do outro. um pé do outro. Mesmo difícil. Não dá para perceber se são túneis, não nos perdemos aí dentro. É labiríntico mesmo. Pois é. Nós não fomos mais porque aquilo é um bocado confuso, é super apertado. Sim. É fácil nos perder lá E dentro. depois tem vários túneis para várias direções e então nós ficamos a pensar e nos perdemos aqui. Não é boa ideia. Não é boa ideia. E digo uma coisa, isto é espetacular. Tipo, porque é literalmente apartamentos.
Sim, os barulhos. Tem cinco andares. Impressionante. Portanto, isto não há certeza de quando é que isto foi habitado, mas Eles presumem que seja por volta do século VI, yeah. mais ou menos. E então, estes 5 andares, no fundo, são vários apartamentos, lá está, como eu não estava a dizer, e é tudo ligado como na parte central dos apartamentos, como tipo um elevador, só que, pronto, é aquelas escadas manhosas. Esse túnel está situado aqui no meio e depois deve dividir por vários túneis, por isso é que é um bocado assustador, porque uma pessoa não sabe depois se vai encontrar o caminho de volta, não é? Ah, pois. Quem tiver um guia realmente vale a pena explorar, mas sem guia eu não me arrisco. Então, esta zona chama-se Manazan e é gratuita, portanto pode-se visitar gratuitamente, estacionamento gratuito, e para já estamos nós e algumas pessoas, alguns turcos, não vimos mais nenhum turista. Então olha, estamos no outro quarto e este tinha passagem para aquele, assim. Bastante interessante. Bem, eles cavavam isto de tal forma que neste caso aqui a largura é isto. Bem, exploramos tudo isto. Tudo é uma parte. Agora estamos a sair aqui para este caminho. Isto tem um aspecto um bocado abandonado. Eu acho que não há ninguém a tomar conta, não há guarda, não há nada. Também tem ali os negócios que estão todos fechados, mas este sítio tem um potencial do caraças. Isto é muito porreiro mesmo. A paisagem à volta também é incrível. Não há qualquer tipo de prédios, nada. Pura natureza. É estranho estar tudo sem muito. É como se eles tivessem achado, epá, isto vai ser um boom turístico do caraças. E de repente, pá, não era bem o que nós estávamos a esperar, então olha, deixa estar. Portanto, visto de fora é assim, quase discreto, e ao pesquisarmos sobre isto na internet, vimos que existe um sítio parecido a poucos quilómetros de distância, portanto vamos dar lá um salto para ver como é que é. E aqui está a 5 km de distância daquele sítio onde nós estávamos. São sítios de armazenamento de grãos, lentilhas, de alimentos, até queijos de vez em quando. Durante o ano todo mantém uma temperatura mais ou menos estável, que é para não estragar a comida. E agora imaginem, estas marcas aqui é como eles subiam para cada uma das casas. Imaginem subir assim, é preciso ter coragem. Fomos abordados pelo Hassan, o habitante desta aldeia que nos falou um pouco sobre a história deste sítio e também sobre a sua vida. O Hassan é bombeiro reformado, mas ainda participa em missões de salvamento e catástrofes naturais, como o trágico terremoto de 2023. Contou-nos que foi ajudar as pessoas a sair dos escombros e abrigou-as na sua caravana, que também usa como café ambulante em tempo normal. Quando o Nuno propôs pintar a caravana dele, o Hassan ficou radiante. Mal sabíamos nós que este seria o início de uma noite de festa. Bem, a Sara já está aqui a aparecer-se com os habitantes locais com aquele lenço na cabeça. Nice. With the other way, take her picture, just a minute. This is one way. Her neck doesn't get And like this. also the other way. Yok, bu da böyle işte. Ok. Ah, yeah. Protect your ears, touch Protecting the ears. and neck. It's coming.
Uau, ele vai subir ali em cima, ele disse que sabia subir. Yeter fazla gitme. It's too dangerous. Yes, but everyone he's almost declined. Subiu lá em cima na boa. Mais um ali a subir. Bu da Macaristan. Quanto estou eu a subir isto? Patlan Hasan. Uau, man. You see? Kız düşen kız. Slowly. Mas isto é anarquia já, está tudo louco. Kepçeye tuttu, kepçeye. Beni kepçeme çeksene bir. Kır kız ayağını tutar. Meu Deus. Yavaş git, yavaş git. Çatarsın. Sıkı tut lan, sıkı tut. Os habitantes da aldeia convidaram-nos a tomar um chá em casa, mas rapidamente percebemos que afinal tínhamos sido convidados para jantar. Bem a moda toda. Todos à volta da comida. Buradaki köşelerde hep ayrı. Anadan ayrı, babadan ayrı. Bir de yardan ayrı kaldım. Hepsinden özüyorum. Olha, bom dia. Que sítio, hein, para acordar. Bem, que loucura que foi ontem aqui à noite. Uma coisa que ele nos disse. Aqui em baixo são os armazéns dos mais pobres. Em cima, isto na antiguidade, eram os mais ricos. Porque assim havia menos chances de serem roubados. E também lá em cima o ar era mais fresco. O que permitia que preservar melhor os alimentos. E agora ele vai-nos fazer um cafezinho no Caravana de Café. Ora bem, já estamos aqui dentro da futura lojinha deste homem, que é o Hassan. Ainda está a organizar as suas coisas. E já temos aqui um pequeno almoço. Vamos entrar agora na mesquita daqui da aldeia. It's big! Oh man, 2 pigeons. Este é para as mulheres e aqui o bem baixo para os homens. How many years? 1600 years. Uau! One by one people, preacher over there. Yes, each person one plate. Yes. Again, second floor for woman. How many people in the village? 350. Push. I am holding you, no problem. You ready? Ok, thank É you. fácil. Yeah, aqui é onde eles ficam com a comida, não é? Sim. Engraçado, fogo. Então, já que estamos dentro de uma gruta, vamos visitar uma gruta, desta vez uma gruta natural, que é mesmo a 10 km aqui, foi o que eles nos sim. disseram para fazer. Então, já chegámos ao sítio que vamos visitar agora. A toda a nossa volta é assim, tipo como uma planície. A entrada é lá ao fundo e é gratuita, não está cá ninguém. Vai ser interessante visitar uma gruta gigante por aí abaixo, sozinhos. Vamos ver se tem luz, não é? Dizem que às vezes tem. Oh, está sem luz, não dá para ver nada. Normalmente tem luz e é bem gira. Imagina, se ficamos sem bateria aqui, isto é escuridão total. É que nem conseguias encontrar o caminho. Se alguma coisa se mexer, eu juro que eu morro. Será que dá para acender? Espera aí, aceso era fixe. Agora vamos ver aqui se dá para acender. Oh, não dá para acender, tipo está tudo para cima, mas não tem a luz, acaba.
Portanto, tem aqui isto, vamos ver se aqui ok, estamos outra vez na gruta, descobrimos um botão lá em cima e ligamos as luzes. Agora é diferente, hein? Que diferença andar aqui com luz ou sem luz. É surreal, estarmos aqui sozinhos e acendemos as luzes. e nós é que acendemos as luzes. Ah, isto é bonito, com as luzes dá logo outro toque, claro. Se não tivéssemos ido ontem ver toda aquela zona e ter conhecido aquele pessoal, nós não saberíamos disto. Como é que é possível isto existir assim, gratuitamente? E podemos andar a fazer isto. O turco, Hassan, que fala inglês, ele foi durante muitos anos bombeiro e rescue team, ou seja, é chamado para situações de emergência, como nos terremotos e isso tudo. E ele disse, pá, se vocês demorarem muito tempo a vir lá, eu vou lá buscar-vos. Ok, já está aqui um sinal a dizer que estamos a 1 km aqui dentro. E aqui o quê? Aqui se calhar acaba. Ah, acaba. Chegamos ao fim. E depois continua, mas já não há caminho. Não sei se continua. A gruta continua, Ah, mas Chegamos já não ao há caminho. Chegamos ao fim. Pronto, Yeah. agora vamos para trás. é onde se desliga. Tchau, gruta. Agora está na hora de continuar. Ontem tivemos a jantar com aquele senhor que está ali. Aquele que ia no trator ontem. Na pá. Já estamos a 2 km de Mekhe Lake, o lago Mekhe, e vamos ver como é que é. Não tem água, infelizmente. Nós estamos no Mekhe Lake, que foi uma recomendação dos nossos amigos Luís e Andreia dos Travel Inspire. Estamos agora aqui e queremos ir visitar este vulcão que está ali ao fundo, mas estão ventos de 40 km/h. Está uma ventania desgraçada. E nós achamos que devemos ir na mesma. Pela aventura. Não sei se está para reparar, mas aqui a carrinha está a mexer em todo lado. Este vulcão surgiu há cerca de 4 milhões, 5 milhões de anos. 9.000 anos atrás houve uma nova erupção que fez uma cratera ali gigante, que é o que nós queremos ir ver. Isto tinha um lago, agora já não tem mais lago há cerca de 10 anos por causa da agricultura intensiva. As águas subterrâneas foram desviadas para a agricultura e agora deixou de haver lago aqui, secou completamente, o que é pena, porque era um cenário muito espetacular e também deu cabo de muita vida, tanto de peixes como de aves que se alimentavam dos peixes aqui. E agora vamos enfrentar o vento. Será que vamos conseguir subir lá em cima com este vento todo? Vamos saber daqui a pouco. Isto faz-nos lembrar o Salar de Uyuni na Bolívia. Mas o Salar de Uyuni era mesmo duro. Era mesmo duro. Aqui... Este é super normal. E vamos subir agora ao vulcão.
chegamos ao topo! A ciganita está ali. Está difícil. Uau! Bem, isto foi altamente. Nós nem acreditamos que hoje andámos debaixo da terra e agora subimos a um vulcão. Parece um livro de Júlio Verne na viagem ao centro da Terra. E agora não dá para dormir aqui, está muito vento, a carrinha abana toda. Vamos tentar encontrar um sítio mais tranquilo. Vamos lá então. E então passámos do vulcões para sopa de lentilhas numa cidade. É uma sopa típica daqui da Turquia, sopa de lentilhas. Portanto, temos sorte, vamos comer. A sopa não é má, mas estava esperando sopa de lentilhas com lentilhas inteiras dentro. Eles servem a sopa com limão, portanto, a partida será para meter um bocadinho de limão na sopa. Bom, melhor com limão, gosto mais. E termina-se sempre com um chaizinho. Até amanhã. Bem, o Sr. Google mandou-nos aqui por uma estrada muito banhosa. Parece tipo um conto de fadas, né? Estamos na garganta da terra. Estavas Muito escuro ali. muito escuro lá ao fundo. Bem, esta nós não estávamos à espera.